Eu quero falar com você sobre a palavra hoje. Você que tem a Bíblia Sagrada, abre comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 5. Só lembrando vocês que nós, já terminamos a nossa reforma, né? Claro, você está vendo. E agora a igreja, ela retorna, né? Com todas as atividades normais aqui no prédio da igreja, tá bom, irmãos? Em nome de Jesus. Na segunda-feira a gente continua tendo o curso de batismo. É só você procurar o pastor Felipe, você que ainda não foi batizado, né? Ele vai orientar você a respeito do curso de batismo, tá bom? Na terça-feira nós temos as células, né? Nas casas. Participa, irmão, vamos nos envolver como igreja em nome de Jesus, tá? E na quinta-feira, se Deus assim nos permitir, nós estaremos aqui novamente com o nosso culto de libertação, irmãos. Tem sido poderoso, tem sido bênção de Deus o nosso culto de libertação. É às 7:30 da noite, você não pode ficar de fora, amém? Vem participar da igreja, irmão, é importante que você faça isso, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo de número 5, versículo de número 21 a seguir. Eu acredito que você já conhece bastante desse texto que a gente vai ler, mas eu quero usar essa palavra hoje, irmãos, para despertar a nossa fé, né? Nosso interesse pela pessoa de Deus. E é importante que isso aconteça, é necessário que isso aconteça, né? Que a gente tenha interesse por aquilo que é de Deus na nossa vida, né? E eu quero falar um pouquinho nesse sentido hoje, em nome do Senhor Jesus. Gênesis 5, verso 21 a seguir, está escrito assim, irmãos: e viveu Enoque 65 anos, e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus o tomou para si. Amém? Glória a Deus, querido. Eu quero pedir você, amado, se você puder, fica de pé, nós vamos orar, né? Mais uma vez, orar para que o Espírito Santo fale conosco. Eu quero que você ore especificamente nesse momento para o nosso irmãozinho, né? A nossa criancinha, João Lucas, né? O filho do Ney, da Carol, né? Está hospitalizado, precisa das nossas orações, tá bom? Então, é só orar, irmão. Deus sabe o que faz, né? Deus está no controle de todas as coisas, e nós vamos ajudar os nossos irmãos em oração nesse momento, amém? Em nome de Jesus, feche seus olhos, ore comigo. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu quero orar pelo João Lucas. Ó Deus amado, o Senhor é poderoso, Pai, para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Essa é a palavra que o Senhor, Pai, descreveu para nós, porque o Senhor faz muito além. E nós entramos, ó Deus, em oração para que o nosso irmãozinho João Lucas, ó Deus, seja tocado pelo Espírito Santo nesse momento, Pai, e ele seja completamente curado de toda e qualquer enfermidade, porque a palavra diz também, ó Deus, que o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades, e nós oramos pela vida do João Lucas, em especial nessa noite, que o Senhor dê muita sabedoria, Deus, tanto para o Ney, quanto para a Carol, ó Deus, e para toda a família, que o Senhor continue abençoando, em nome de Jesus, meu Deus. E se tem mais alguém aqui no nosso meio, ou até mesmo em casa, que se encontra enfermo, eu oro para que o Espírito Santo, meu Deus,
esteja tocando nessa pessoa, esteja curando, restabelecendo a saúde, Pai, porque o Senhor é fiel, meu Deus, o Senhor já levou toda a enfermidade. Nós cremos no poder do Deus que cura, no poder do Deus que liberta, em nome de Jesus, Senhor. Oro para todos aqueles que estão enfermos, para que o Senhor tenha misericórdia e traga cura nessa noite, em nome de Jesus, Pai. E vem ministrar a Tua palavra no nosso coração, porque nós precisamos ouvir a Tua voz num lugar como esse, Senhor. É muito importante que o Senhor venha e fale conosco, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora sim, querido, sente-se novamente. Presta atenção na palavra de Deus, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração, amém? Essa passagem aqui, como já foi falado, né? Eu acredito que a maioria de nós já conhece, principalmente quando a gente fica assim, admirado, né? Da forma que Deus fez com esse homem chamado Enoque. A Bíblia diz que Enoque, ele andou com Deus e Deus simplesmente tomou Enoque para ele, né? Deus levou Enoque e ninguém nunca mais viu o nosso irmão Enoque, né? Porque Deus o levou. Era um homem, conforme a Bíblia descreve aqui, embora não fala muito sobre ele, né? Mas conforme a Bíblia descreve, eu acredito que era um homem que agradava muito os olhos de Deus. Então, na medida que ele andou com Deus, Deus foi lá e raptou Enoque, levou para ele, e está tudo bem, porque é de Deus, né? E se pertence a Deus, nada mais justo do que voltar para Deus, não é verdade? Se a minha vida um dia foi consagrada para Deus e foi entregue para Deus, e se por algum motivo ou outro eu me afastei ou distanciei da presença de Deus, nada mais justo, né, do que eu voltar para Deus, porque o melhor lugar que alguém pode estar, a gente sabe que é na presença de Deus, né, irmãos? Não tem nada que supera isso, não tem nada que sobreponha a isso, e toda pessoa que entende a esse respeito, irmão, e que mergulha mesmo a sua vida na presença de Deus, Deus o toma para si. Pastor, Deus me livre, eu não quero ir agora. Irmão, não estou falando de ser agora, de você morrer ou de você partir dessa para outra. Não, não é só isso, irmão, é de ter vida, e vida com abundância aqui nessa terra. É de ter paz dentro do seu coração, é de ter alegria de poder vir na casa de Deus, né? É de poder ter satisfação de dizer assim: olha, eu sou de Cristo, a minha vida pertence a Jesus Cristo, né? É a pessoa mais poderosa que existe, né? Até os dias de hoje, que já existiu, que caminhou sobre essa terra, a pessoa mais poderosa que morreu e ressuscitou no terceiro dia, é a pessoa mais poderosa que existe, né? Que não vai existir ninguém mais poderoso do que a pessoa de Jesus Cristo. A nossa vida simplesmente pertence a Ele. Então, irmãos, como é bom a gente ter essa consciência, como é bom a gente saber que a nossa vida pertence a Deus, né? E que por mais que o nosso inimigo tente contra qualquer um de nós que está aqui hoje, nós podemos bater no peito e falar assim: aquele que me guarda, me sustenta, aquele que me sustenta, me mantém de pé, aquele que me mantém de pé, me faz caminhar, e eu vou prosseguir com o meu Jesus, porque vale a pena. Então, irmãos, nada melhor do que a gente saber dessas coisas, não é verdade? Nada melhor. E eu quero falar sobre esse irmão Enoque aqui, gente, né? O Enoque, que Deus tomou ele para si. A Bíblia diz aqui que Enoque, ele andou com Deus, né? Ele andou com Deus, e não foi um dia apenas, não foi apenas numa vigília, né? Ou num culto de domingo, ou num culto de quinta-feira, não.
Enoque andou com Deus, e ele andou com Deus 365 anos. Preste atenção nisso, em nome de Jesus. Enoque andou com Deus 365 anos. É muito chão, né, irmãos? Podemos dizer assim, né? É muito tempo, é tempo demais. Eu não sei quanto tempo faz que você anda com Deus, né? Não sei. Mas quem sabe você anda com Deus há 10 anos, 15 anos, 5 anos, 2 anos, 1 ano, 1 mês, eu não sei, né? Eu sei de mim, quanto tempo faz que eu estou na presença de Deus, né? E às vezes dá uns deslizes, depois volta, desliza de novo, mas volta, né? E sempre Deus tendo misericórdia da vida da gente. E eu quero falar sobre isso, irmãos, porque muitas vezes, para alguns de nós, né? Não para todos, mas para alguns de nós, às vezes, andar com Deus se torna um fardo pesado demais, né? Porque andar com Deus, muitas vezes, exige de nós esforço da nossa parte, né? Exige de nós andar com Deus, exige de nós renúncia da nossa parte. Andar com Deus vai exigir muito esforço, né? Muita dedicação, muita perseverança, e isso não é um dia só. Esse andar com Deus, meus irmãos, vai exigir de nós que a gente faça isso todos os dias das nossas vidas. Enoque pecou? Com certeza, irmãos. A única pessoa que não pecou, que esteve na terra, que viveu em plena santidade diante de Deus, que não pecou em momento algum, foi o nosso Senhor Jesus Cristo, e todo mundo aqui sabe disso. Então, o pecado que Enoque cometeu ao longo da vida dele, tá? Eu estou usando essa expressão para você entender. O pecado que ele cometeu não impediu ele de continuar andando com Deus. E eu quero trazer isso para nós nessa noite, irmãos, porque muitas pessoas, elas desistem de andar com Deus porque elas entendem que o pecado que elas cometeram é algo muito forte, é algo, a pessoa fica se massacrando por isso, e dizendo assim, para mim não tem mais jeito, eu não vou conseguir nada, porque para mim não tem mais jeito. Irmão, é tempo de eu e você olharmos para Deus e entender que se Deus não estiver com as suas mãos estendidas para nós da nossa própria capacidade, dificilmente a gente vai conseguir andar na presença de Deus, dificilmente, mas por causa das suas misericórdias, por causa da sua bondade, nós estamos aqui e nós temos esse privilégio de dizer, a minha vida pertence ao Senhor. Amém, querido? A nossa vida como igreja pertence a Jesus Cristo. Então, querido, por mais que você talvez não tenha vivido uma vida lá tão assim, né, ativa na presença de Deus, vamos falar assim, para você entender. Às vezes você fica recuado, né? Pensando em desistir, pensando em abrir mão, em largar mão de tudo, tentando fugir dessa realidade que Deus te chamou para você andar na presença dEle, sabe? Quantas pessoas estão assim, meus irmãos? Pessoas que vivem nas igrejas, né? Até mesmo aqui no nosso meio, pessoas que vivem no nosso meio, mas elas carregam dentro de si um vazio enorme,
carregam dentro de si uma frustração grande, porque elas olham para a sua condição e elas vivem dizendo: eu não posso continuar assim. Não pode mesmo, tudo bem, se você entendeu dessa forma que não pode continuar assim, isso é ótimo, meu irmão, isso é excelente, é porque o Espírito Santo, ele existe para você, ele existe para mim, para nos convencer que a vida que nós queremos viver fora da presença de Deus não vale a pena. O Espírito Santo, ele sempre está conosco, nos convencendo disso, irmãos, porque tudo que Deus quer é que eu e você abra o coração e abra os olhos, para que possamos andar com o Senhor até que Ele venha. Amém? Então não é pela sua condição, não é pelo que você faz ou deixa de fazer, é porque Deus é bom. Amém? É porque a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Foi isso que sustentou a vida do Enoque, irmãos. Quando a gente lê aqui a história a respeito de Enoque, embora fala muito pouco dele, né? Mas quando a gente vê aqui a história dele, que Enoque gerou seus filhos e filhas, e ele andou com Deus 300 e poucos anos, né? E 365 anos o total. Ele andou com Deus e Deus levou ele. A gente fala assim: nossa, mas esse cara era muito perfeito. Não, irmãos, ele não era perfeito, ele carregava a perfeição na vida dele. Você entende isso? É diferente, irmãos. E muitas vezes, o que eu e você, nós estamos fazendo? Às vezes nós estamos lutando tanto para ser perfeito, que a gente esquece de carregar a perfeição na nossa vida. Quem é a perfeição na sua vida, irmão? É o que você faz de certo e o que você faz de errado? Não, a perfeição na minha vida e na sua vida se chama Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa perfeição. Pastor, mas o senhor falando dessa forma, você está abrindo oportunidade para as pessoas meter a cara no pecado. Irmão, quem anda com a perfeição foge do pecado. Quem anda com a perfeição chamada Jesus Cristo corre do pecado. Faz como José, né? Quando foi agarrado lá pela mulher do Potifar, ele simplesmente vazou fora, caiu fora. Por quê? Porque ele sabia que aquilo não agradava os olhos de Deus, então ele saiu fora. E nós também, irmãos, temos essa capacidade. Se andamos com a perfeição na nossa vida, a perfeição é Cristo, se Ele está em nós, e se nós estamos nele, o que nós fazemos? Nós não vamos viver uma vida de qualquer jeito, muito pelo contrário, nós vamos viver conforme a vontade dEle. Amém? Você já ouviu aqui, né? Nós já falou isso aqui demais, que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, sim. E eu vou acrescentar um pouquinho mais nesse versículo: a vontade de Deus às vezes dói. Credo, pastor, dói. Dói por quê? Porque nós somos apegados demais, né? Nós somos apegados em coisas, nós somos apegados em bens, nós somos apegados na nossa roupa, na nossa vida, nós somos apegados na nossa beleza, nós somos apegados demais, irmãos. E às vezes Deus, tudo que Ele quer é que a gente abra mão, que a gente renuncie a algo por amor a Ele. E o que a gente faz? A gente olha para o preço que a gente tem que pagar por essa renúncia e a gente diz: assim eu não quero. Ou seja, irmãos, às vezes a gente descarta o privilégio de podermos andar na presença de Deus por causa daquilo que a gente gostaria de ter ou de viver. Você entende isso? Você pode viver a melhor vida nessa terra, querido, mas se você não viver com Cristo, nada disso vai adiantar em você, nada. Pastor, mas aqui a maioria já é cristão, já é crente, batizado. Tudo bem, irmão, não tem problema. Você pode ter 50 anos
que você frequenta a igreja, que você entregou a sua vida para Cristo, não tem problema nenhum você ouvir esse tipo de palavra. Se você não andar com Cristo, tudo que você construiu até agora, tudo que você conquistou até agora, não vai ter significado nenhum se você não andar com Cristo. Cristo precisa ser sim o centro da nossa vida, das nossas vontades, dos nossos prazeres. Cristo precisa ser, meus irmãos. E quando Ele passa a ser o centro da nossa vida, dos nossos prazeres, 1 João capítulo de número 1 começa então a se cumprir na vida da gente. Dá para pular? 1 João capítulo 1, olha o que está escrito lá, irmãos. Deixa eu abrir aqui também para me ler, para não ficar de costas para vocês. 1 João capítulo de número 1, versículo de número 7, deixa eu ver se é o 7. 1 João capítulo 1, verso de número 5, vou ler do 5 em diante, diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Está vendo, irmãos? Então, se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, se nós andamos na luz, nós vamos ter comunhão uns com os outros, né? Nós vamos, não vai existir treva na nossa vida, ou seja, o pecado vai ser descartado por completo. E João, ele vai dizendo aqui mais, ele diz assim, versículo 6, se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, nós somos mentirosos e não praticamos a verdade. Versículo 7, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. Então, andar com Deus é isso, irmãos. Sabe, se eu posso resumir toda essa mensagem, andar com Deus é isso, é andar na luz, é ser luz para a vida de alguém, sabe? É permitir com que a luz que existe em nós, ela possa resplandecer para outra pessoa. Você entende? Que a gente não guarde essa luz apenas na nossa vida, e a gente diz assim, eu tenho Jesus, eu sou um bom cristão, eu frequento a igreja, eu cumpro com os meus compromissos com a igreja, amém, glória a Deus por isso, queridos. Se a sua vida tem sido assim, glória a Deus por isso, continue, não pare. Mas existe algo além disso, irmãos. Existe algo que precisa resplandecer na nossa vida para alcançar a vida de outras pessoas, em nome do Senhor Jesus. E esse algo existiu na vida de Enoque, irmãos. Essa luz existiu na vida de Enoque de forma tão forte, que Enoque, ele também passou pelas mesmas situações, tribulações, tempestades, dificuldades que nós também passamos. Enoque tinha família, amém, gente? Amém, irmãos? Enoque tinha família. E o que tem isso a ver, pastor? Família de Enoque não era perfeita. Família de Enoque era família também que dava problema, como qualquer outra família. Né? Se alguém aqui disser que não existe problema algum no meio da sua família, eu vou falar assim, parabéns, você é perfeito, a sua família é perfeita, continue assim. Mas a maioria de nós que temos família,
né? Nós que temos filhos, a maioria de nós sempre estamos enfrentando adversidades, situações difíceis, né? Alguns de nós até chegam ao ponto de dizer assim: família, difícil demais. Irmão, não é não, porque família é projeto de Deus, amém? Família não foi algo que o homem constituiu, família foi algo que Deus constituiu na face da terra. Então, família dá problema, sim, irmãos. A gente passa por problema em família, mas andamos com Deus e Deus faz a gente permanecer. Amém? No nome de Jesus. Então, o Enoque, irmãos, eu estou pegando ele por base aqui. Ele andou com Deus e ele tinha família. O Enoque andou com Deus e o Enoque, ele foi pai. Ele tinha filhos, né? Ele gerou um dos seus filhos aí, o Metusalém, né? Está aí, eu perdi o versículo 21, né? 21, e viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. Olha aí, irmãos, com 65 anos, ele gera o seu primeiro filho. 65, né? Claro que os tempos eram outros. O cara com 65 anos nessa época aqui ainda estava jovem, né? Mas hoje, alguns de nós com 60, 65, 50 anos, quando tem um filho ou quando tem um neto, às vezes a gente mal dá conta de correr atrás, não é verdade? Por quê? Porque tudo se tornou para nós muito difícil. Não é questão de que algo se tornou difícil, a gente faz as coisas se tornarem difíceis, porque às vezes a gente para de andar conforme a vontade de Deus para a nossa vida. Toda pessoa, irmão, que insiste em querer andar contrária à vontade de Deus, lamentavelmente ela sofre as suas consequências. Sabe, eu poderia estar falando aqui qualquer outro tipo de assunto com vocês, meus irmãos, mas quantos de nós estão com problemas familiares porque por um dia ou por um momento deixou a presença de Deus de lado e falou assim: eu vou tentar resolver na força do meu braço, eu vou tentar resolver do meu jeito. Tudo bem, você tentou, deu errado, da mesma forma, não surtiu efeito nenhum, você hoje talvez sofre consequências por causa disso, mas a boa, sabe qual é a boa notícia? É que você está aqui, querido, e dá tempo de você andar com Deus, dá tempo, em nome de Jesus. Que tal você parar de ficar se crucificando, né? Parar de ficar olhando para a situação, principalmente de filho, de família. Que tal você parar de ficar olhando para isso e remoendo o passado que você viveu? Ai, se eu fosse um pai melhor, uma mãe melhor, um pai mais presente, uma mãe mais presente, talvez os meus filhos não estariam assim. Irmão, eu tenho certeza que dentro das suas condições, você se esforçou e fez o seu melhor para criar os seus filhos. Agora são decisões dos seus filhos, sabe? Então é importante, irmãos, a gente parar de ficar olhando para esse passado tão trágico, né? E ficar vivendo esse passado. É tempo, irmãos, da gente erguer os nossos olhos e erguer a nossa cabeça e entender que nós também estamos aqui para andar com Deus. Amém? Em nome de Jesus. Assim como Enoque andou com Deus, meus irmãos, Enoque teve filho, Enoque teve família, mas ele andou com Deus. Então essas coisas não podem servir para nós, para a gente se afastar, ou para a gente deixar de servir o Senhor do jeito que Ele merece. Não pode, irmãos. Sabe, às vezes a gente, para tentar fugir, né, da nossa vida com Deus, a gente começa a colocar a culpa nas coisas, né? Às vezes a gente coloca a culpa no filho, na filha, na família. Ah, é porque minha família é difícil demais, pastor. Querido, a família de Enoque, eu tenho certeza que era uma família difícil também.
mas isso não o impediu dele andar com Deus. Isso não o impediu dele ter vida com Deus. Por isso Deus tomou Enoque para si. Amém, gente? Em nome de Jesus. Você acha que Enoque teve um emprego? Ah, pastor, talvez Enoque era fazendeiro. Não sei, irmão, a Bíblia não fala. Eu não sei se ele era fazendeiro, se ele tinha o seu próprio emprego, se ele era fichado. Não era, porque naquela época não tinha, né? Mas suponha que o Enoque era fichado, ou talvez ele pagava o INSS dele lá, né, para ter uma aposentadoria depois. Não existia essas coisas, tá, irmãos? Eu estou inventando isso, tá? Só para você saber. Mas imagina o Enoque dessa situação, irmão. Enoque também era gente, tá? Ele era gente. Na época que do Enoque também existiam os seus impostos, ele pagava os seus impostos. E tudo isso que ele viveu, irmãos, e tudo isso que ele passou ao longo da sua vida, de 365 anos, não o impediu dele andar com Deus. E hoje qualquer coisinha que a gente passa, né, irmãos, a gente parece que já quer chutar o balde. Qualquer tribulaçãozinha que a gente passa, a gente fala assim: ai meu Deus do céu, né, me mata, ou me leva já para o céu, porque eu não aguento mais essa vida. Irmãos, eu ouço pessoas de 20 e poucos anos falando esse tipo de coisa, eu fico doido. Eu falo assim: mas não é possível uma coisa dessa, né? Não faz sentido uma pessoa que acabou de nascer, irmão, que está com seus 15, 18, 20 e poucos anos, dizendo assim: eu não aguento mais essa vida. Irmão, pelo amor de Deus, abra os seus olhos espirituais nessa noite e comece a andar com Deus, que você vai ver Deus usar você e fazer muita coisa através de você. O problema da nossa geração agora, irmãos, é que nós colocamos expectativas em coisas erradas, tá? Colocamos as nossas expectativas em coisas erradas e queremos que as coisas dêem certo para nós. Aí não dá certo porque colocamos a nossa expectativa no lugar errado, não dá certo e a gente vai descontar em alguém. E adivinha em quem que a gente desconta? Exatamente isso que você pensou, na pessoa de Deus. A gente fala: não aconteceu, é porque Deus não fez acontecer. Sabe, eu fico imaginando Deus nessa situação, irmãos, olhando para nós e dizendo assim: não aconteceu, não foi culpa minha, não aconteceu porque você colocou as suas expectativas no lugar errado. Ao invés de andar comigo, você não quis andar comigo. É simples assim, meus irmãos. Então, queridos, não se compara uma vida de 365 anos com a nossa vida. Hoje, a estimativa de vida hoje é o quê? 60, 70, 80, 80? A estimativa de vida hoje é 80 anos, né? 80, irmãos. Não se compara a 365 anos. Não se compara. Pastor, nessa época o povo vivia muito, sim, irmãos, e eu queria viver isso de verdade. Quem me dera, já pensou eu aqui com 300 anos pregando para vocês? Imagina, hein? Ô glória, todo cheio de energia, cheio de força, né? Sendo essa pessoa que eu sou desse jeito. Sei lá se eu sou para frente, o que eu sou, mas está tudo bem, o importante é você me entender. Mas imagina, irmão, eu aqui com 300 anos pregando para você com seus 200 e poucos anos, e você todo entusiasmado, dizendo: só o Senhor é Deus, vale a pena pagar o preço, como é bom estar na presença do Pai, como é bom estar na casa de Deus, que coisa gostosa sentir o Espírito Santo. Imagina, irmão, eu e você com a idade dessa, agindo assim, fazendo dessa forma, na presença de Deus. Sabe o que isso provoca nas regiões celestiais? Isso provoca uma explosão, irmãos, e o Espírito Santo vem e ele derrama sobre a vida da igreja, e a igreja continua glorificando a Deus, e a igreja continua firme, perseverante, lutando para que as portas permaneçam abertas. Por quê? Porque a gente entendeu o que é andar com Deus. Nada vai nos parar, irmãos.
Em nome de Jesus, nada vai nos parar. Então, eu estou trazendo dessa forma bem ilustrativa para que você entenda, querido, o que é andar com Deus. Andar com Deus é não desistir nunca. Amém? Você tropeçou, você caiu, você pecou, meu irmão, Deus está a fim de te perdoar. Deus está a fim de abraçar você e falar assim: você continua sendo meu filho. Você entende? Você continua sendo minha filha. Sabe, gente, eu tive uma experiência esses dias que eu fui orar na madrugada. Eu falei assim: Jesus, eu preciso que o Senhor tenha misericórdia dessa vida. Eu preciso que o Senhor faça algo na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Eu só vou contar o milagre, tá, irmãos? Eu não vou contar o santo, mas esses dias eu peguei uma pessoa, né, para poder levar até a casa dela. E essa pessoa falou assim para mim: moço, na verdade eu perguntei, né, falei: o que você está fazendo nesse lugar? Um lugar deserto, né? Um lugar estranho. O que você está fazendo aqui? Você está construindo alguma coisa aqui? Alguma casa, alguma coisa assim nesse sentido? Ela falou assim: não, moço, eu estou aqui porque eu sou garota de programa. Eu falei assim: e agora, Jesus? E agora, né? Porque ela já falou o que é. O que eu faço? Eu disse assim: olha, você pode até ser o que você é, te respeito, sabe, te respeito mesmo, com todo carinho da minha vida, te respeito, do jeito que você é, mas você sabe que Deus não te chamou para isso. Sabe o que aconteceu, irmãos? A moça começou a chorar e o Espírito Santo começou a me usar para falar com ela. E eu disse assim: olha, ela disse para mim, né, você é evangélico, né? Eu falei: sou. Ela falou assim: eu também era evangélica. Falei: pois é. E você se feriu dentro da igreja, né? Você se feriu dentro da própria igreja. E ela desabou em choro. E quanto mais eu falava com ela, mais ela chorava. E pedia para mim, dizia assim: moço, pelo amor de Deus, para de falar essas coisas para mim, porque eu não posso continuar chorando. Eu falei assim: moça, eu não posso parar de falar para você o que Deus está mandando eu falar. Sabe, é importante que você volte. É importante que você venha caminhar com Jesus, como você sempre caminhou. Se você foi ferida dentro da igreja, Jesus Cristo, Ele quer te curar, Ele quer te libertar, Ele quer salvar a sua vida, Ele quer resgatar você de volta. Sabe, irmãos, e comecei a ministrar na vida dessa pessoa, para a glória de Deus. E eu creio, irmãos, em nome de Jesus Cristo, que um dia eu vou ver essa pessoa entrando por essas portas, vou ter o privilégio de ouvir essa pessoa testemunhar que Jesus a salvou, que Jesus a resgatou de volta. Sabe por quê? Porque alguém que já andou com Deus um dia e se afastou, esse alguém ele sempre volta. O filho não fica pródigo para o resto da vida. O filho um dia ele volta para a casa do pai. Em nome de Jesus, meus irmãos. Sabe, isso mexeu comigo, irmãos, de verdade. Isso mexeu muito comigo. E por incrível que pareça, essa pessoa disse para mim assim: você foi a única pessoa que já me tratou bem até agora. Eu falei assim: porque não sou eu, é o Jesus que você conhece, que te ama. Não sou eu.
Eu sou um ser humano igual a qualquer outra pessoa, mas Jesus ama você. Irmãos, e terminou, né? A nossa conversa terminou e ela ficou em prantos, chorando, e eu segui meu caminho. Por que eu estou contando isso para vocês, meus irmãos? Porque o mundo está carente de ver Deus na vida da igreja. O mundo está carente, irmãos. As pessoas estão perdidas, as pessoas estão entregando seus corpos para sustentar sua própria vida por causa do dinheiro, as pessoas estão se matando, enquanto eu e você como igreja estamos tentando brilhar no nosso palco. Irmãos, é hora da gente continuar andando com Deus aqui dentro da igreja, sim, mas é hora, irmãos, da gente permitir com que essa luz de Deus que existe na nossa vida, ela vá para a vida de outras pessoas, não importa como, sabe, às vezes as pessoas, elas não querem saber se você vai falar para elas assim, o que você está fazendo é errado. Não, irmãos, não é assim que a gente salva alguém. A gente não salva as pessoas mostrando somente o erro que elas estão cometendo. A gente salva as pessoas quando a gente mostra para elas o Deus que existe em nós. Você entende isso? E é o que o mundo está esperando, irmãos. E o que a gente quer fazer como igreja muitas vezes? A gente quer mostrar o erro das pessoas. Irmãos, que as pessoas que andam no erro, elas já estão cansadas de saber que está no erro. Então elas não precisam de alguém que vai e aponte o dedo para elas e fala, olha, você está no erro, você tem que sair desse erro. As pessoas não estão precisando disso não, irmãos. As pessoas estão precisando de ver Deus na vida da gente. As pessoas estão precisando de que alguém ofereça o seu ombro e diga assim, olha, não importa quem seja você, pode contar comigo. Irmãos, o mundo está clamando por isso. O mundo já está ruim demais, irmãos. Sabe, esse mundo já está sofrido demais, está perdido demais. E eu pergunto, irmãos, só para a gente caminhar por fim aqui, irmãos, até quando o Deus que nós servimos, Ele vai brilhar na nossa vida só no nosso palco? Até quando, irmãos? Esse Deus que nós falamos dele, Ele precisa brilhar para a vida de outras pessoas nesse mundo, irmãos, e Ele não vai brilhar através de outras pessoas, não, vai ser através da sua igreja, é através da minha vida, é através da sua vida. Está aqui o registro de um homem que andou 365 anos com Deus, e Deus levou esse homem para Ele. Está aqui o registro, irmãos. Você acha que isso aqui foi escrito por um acaso? Não, isso aqui foi escrito porque Deus sabe que nós podemos andar com Ele. Você entende isso? Nós podemos e nós devemos andar com Deus. Mas muitas vezes, sabe o que a gente vê e faz? A gente vê a pessoa no erro, no pecado, cometendo essas loucuras, né? Igual eu acabei de contar para vocês agora. Às vezes a gente fala assim, nossa, isso aí eu não quero nem passar perto. Irmão, a Maria Madalena, que Jesus expulsou demônios da vida dela, a Maria Madalena que Jesus brilhou a sua luz para a vida dela, que Jesus resgatou a Maria Madalena,
ela era uma pessoa perdida, irmãos, ela era uma pessoa prostituta, uma pessoa que vivia nas trevas. E o que Jesus fez? Jesus foi lá e apontou o defeito dela? Não. Jesus simplesmente chamou ela pelo nome, dizendo assim: Maria. E a ficha dela caiu, irmãos, e ela foi liberta, e ela foi transformada. Sabe, talvez é tudo que as pessoas estão esperando, irmãos. Eu e você revelar a identidade delas. Olha, não importa o seu pecado, não importa o tipo de vida que você está levando, o que importa é o que Jesus pode fazer na sua vida. Essa é a verdadeira identidade das pessoas, meus irmãos, é quando elas são transformadas de dentro para fora. Aí a sua identidade aparece, a minha identidade aparece, a verdadeira identidade das pessoas aparece quando Jesus entra e transforma a vida delas. Elas não são chamadas mais de traficante, nem de bandido, nem de ladrão, nem de prostituta, nem de adúltero, não, elas são chamadas de filhos e filhas do Senhor. Mas a gente precisa aprender, irmãos, a mostrar essa luz que existe em nós para a vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Sabe, alguns de nós às vezes quer andar no mesmo nível, irmãos. Do jeito que fala comigo eu rebato, do jeito que fala comigo, do jeito que vem, volta. Irmãos, eu acho que a gente precisa rever o nosso cristianismo. Se a gente está nesse grau aí, nesse nível, a gente tem que rever o nosso cristianismo. Nós precisamos voltar a andar com Deus. Pastor, eu não levo desaforo para casa. Irmão, ninguém gosta de levar desaforo para casa. E se tem uma pessoa que leva desaforo para casa todo santo dia, é o nosso Deus, é ou não é? Porque a gente pisa nele, a gente maltrata ele, a gente é sem educação com o nosso Deus, a gente trata Deus como se Deus fosse nosso capacho, que Ele tivesse que fazer as nossas vontades, nossas mazelas. A gente trata Deus assim, né, irmãos? Como se Ele fosse o nosso empregado e nós fôssemos o Senhor dele. É dessa forma que às vezes a gente trata Deus, é ou não é? E nem por isso Ele nos abandona. Ele só olha para nós e fala assim: está perdoado porque não sabe o que faz. Vou continuar tendo misericórdia dessa vida, porque esse daí não sabe o que está fazendo da vida dele. Eu vou continuar amando ele. Querido, em nome de Jesus, pega a oportunidade que você está tendo, querido. Ande com Deus. Pastor, mas eu sou muito imperfeito. Sim, eu sei. Eu sou imperfeito também. Mas nós temos a oportunidade de andar com Deus. Amém? Isso não te inspira, não, irmão? Isso não faz você ficar pensativo, não? Será que eu estou, assim, sendo emocional demais nessa noite? Será, irmãos, que eu estou sendo assim com vocês? Eu acredito que não, irmãos, mas isso não te inspira? Quando você enche o peito e você diz assim: eu ando com Deus, isso não te inspira, irmão? Isso não fala nada com você, não é possível, né? Porque isso para mim, irmãos, isso é tudo, irmão. Se eu posso dizer que eu tenho alguma coisa na minha vida, esse tudo que eu tenho é o Senhor na minha vida, é o tudo que eu tenho, irmãos. É o Senhor que me sustenta, é o Senhor que me atrai, é o Senhor que faz eu voltar atrás de muitas coisas erradas que eu já fiz e às vezes vou fazer ainda, né? É o Senhor que sempre fala assim: meu filho, não faz isso não, não é por aí que eu quero que você vá não, sabe, irmãos? E isso precisa inspirar a vida da gente. A gente precisa olhar para dentro de nós e ver onde é que nós deixamos a pessoa de Deus. Aonde que ele ficou? Aonde que Deus ficou na sua caminhada?
Ah, pastor, Deus está aqui comigo agora. É claro, irmãos, Ele está conosco todos os dias. Foi promessa que Ele fez para nós, Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então pronto, essa promessa dEle, ela vai ser para a eternidade, irmãos. Mas o que a gente faz? Às vezes a gente deixa Deus em determinado lugar e dali para frente a gente diz: agora eu já tenho o suficiente para caminhar sozinho. E muitas vezes Deus permite, irmãos, a gente tomar esse tipo de decisão ou de iniciativa. Deus permite a gente caminhar sozinho para ver até onde a gente é capaz de ir, irmãos. E me perdoe a expressão, a gente só faz besteira, só faz merda. Essa é a expressão que eu queria falar, me perdoe. Mas a gente só faz merda, é ou não é? E Deus permite? Permite. Por quê? Porque a gente deixou Ele aqui e falou assim: agora eu vou caminhar sozinho daqui para frente. Irmão, Enoque andou com Deus. Amém? Enoque pecou diante de Deus? Pecou. Enoque xingou os filhos? Ah, acredito que sim, irmão. Não está escrito, mas eu acredito. Enoque brigou com a mulher? Ah, acredito que brigou sim. Teve discussão? Com toda certeza teve. Enoque estava cheio de defeito, mas a Bíblia diz: e Enoque andou com Deus, e Deus o arrebatou para si. Oh, coisa boa, coisa gostosa, né, irmão? Você falar para você mesmo: olha, eu estou cheio de defeito, às vezes eu piso na bola, eu erro para caramba, mas eu ando com Deus. Aleluia. Eu ando com Deus, ninguém vai tirar isso de mim, irmão. Por mais que eu já pisei na bola demais, já falhei demais, já errei demais, mas eu posso dizer isso: eu ando com Deus. Aleluia. Amém, irmão? Glória a Jesus. Pastor, eu queria ter essa fé, essa garra, essa coragem que você tem. Eu queria ser assim também. Irmão, eu não sou isso tudo que você pensa não, irmão. Estou com nada não, viu? Só para você saber, estou com nada no balaio não, irmão. O que eu tenho, você também pode ter. O mesmo Deus que eu sirvo, você também pode servir. Andar com Deus, você também pode andar. Você entende isso? Todos que estão aqui, irmãos, independente da sua capacidade, ou independente da sua posição social, independente disso, você pode andar com Deus. Amém? Você pode ficar em pé em nome de Jesus? Eu espero, querido, de verdade, espero que você se esforce para andar com Deus, que você persevere para andar com Deus. Eu faço votos de que você lute, sabe, para viver uma vida de santidade. Eu peço que Deus possa iluminar o teu coração, a sua mente, para você ter uma família abençoada, que você tenha muita paz, muita alegria, muita prosperidade, muita saúde. Eu peço a Deus que você tenha tudo isso em nome de Jesus, que você tenha riquezas, que você tenha alegria de viver nessa vida, mas que acima de tudo, eu e você, irmão, tenhamos prazer de andar com Deus, tenhamos prazer de ser corrigido pela pessoa de Deus, que eu e você tenhamos prazer de estar num lugar como esse que a gente está hoje, né? Que a gente chama de igreja. Eu tenho prazer de estar na igreja, irmãos. Por quê? Porque eu sei que eu estou andando com Deus. Você entende isso? Fecha seus olhos, querido. Eu não vou ficar falando muito mais na sua cabeça, não. Acho que já chega, né? Mas se você, por um acaso, querido, tem se extraviado ou sente que está distante de Deus,
Pense apenas nisso. Não foi Deus que te deixou. Não é Deus que deixa o homem, irmãos, é o homem que deixa Deus. É o homem que dá as costas para Deus. E a gente acha que é Deus que deixou a gente, né? Não, Deus nunca te deixou. E Ele nunca vai te deixar. Tudo que Ele espera é que eu e você volte para Ele. E que a gente volte agora. Não deixa para amanhã não, irmão. Volta agora, volta aí no seu lugar onde você está. Confessa para Deus se você está errando, está fazendo muita besteira na sua vida, né? Confessa para Deus, pede perdão, sabe? Pede Ele para segurar nas suas mãos e vai, meu irmão, e continua e segue em nome de Jesus. Vá até o fim, querido, vá até o fim, em nome de Jesus.